Olá pessoal, começando aí mais um podcast HF Papo de Corredor. Eu sou Heleno Fortes, onde nós vamos falar sobre todo mundo da corrida. Treinos, provas, resultados, entrevistas. Confere aí nesse próximo episódio. Olá pessoal, começando aí mais um podcast HF Papo de Corredor. Eu sou Heleno Fortes, estou aqui com o Volney Prado. E hoje nós vamos falar a história do Volney, né? Desde a época que ele era jogador de basquete, depois virou treinador, depois foi se aventurar nas corridas e virar um maratonista. E são 20 anos de história, né? Quando começou, quando teve uma aposta entre alguns amigos. São 20 anos e também foram mais de 20 quilos nisso aí, né, Volney? Isso aí são 20 anos, você aí agora, aproveitando hoje que é aniversário do Volney, ele está fazendo 47 anos, né? Como é que é ficar mais velho, Volney, aí assim? Boa tarde, pessoal. Vamos lá, né, Helena? Essa história, você conhece ela bem, a gente já conviveu nela há muito tempo, né? Joguei basquete a vida toda, desde 6 anos de idade até os 20, e fui atleta a vida toda, sempre gostei, e gostava de qualquer tipo de esporte, sempre gostei e segui. Futebol também, né? E aí, com 20 anos eu parei de jogar basquete, 19 para 20 anos parei de jogar basquete, trabalhando e estudando, e continuei comendo o mesmo tanto que eu sempre comi, bebendo mais ainda do que eu bebia, e é aquela história, né? Eu achava que eu jogava um futebol no meio da semana e um no final de semana, e achava que era o suficiente para minha atividade física. E aquela historinha de você ir ganhando peso aos poucos, você não vai percebendo, né? Então, assim, a cada ano eu aumentava 2, 3, 4 quilos, aí você perde o referencial Passa a ser normal aquilo. Passa a ser normal. E aí, em pouco tempo, eu cheguei a pesar aí 105 quilos. Eu pesava, quando jogava basquete, em torno de 78, 80. Então eu pulei quase 30 quilos a mais, né? Em 2 anos e meio no máximo. É um peso considerável aí, né? E é o que você falou, você não sentia que você estava ganhando esse peso. E é complicado, né? Porque depois, para você perder esse peso, ele é muito mais difícil, né? Do que ganhar, né? A gente brinca que ganhar peso é igual gastar dinheiro, né? É muito fácil você ganhar peso. Basta você começar a ter, vamos falar entre aspas, maus hábitos, né? Porque 97% das pessoas gordas, das pessoas que estão acima de peso, são questões comportamentais, não são questões metabólicas, né? Que elas estão diminuindo o nível de atividade delas, começaram a deseducar a forma de alimento, muito alimento processado, muito alimento com açúcar refinado, enfim. E foi tudo isso, né? E a gente vai virando uma bola de neve. Né? A minha história também é um pouco parecida, eu também já fui gordo quando eu era, mas né, eu não cheguei a esse peso. Mas é muito difícil, então foi um processo também depois, né, para você chegar e voltar. Hoje você pesa quantos quilos? Hoje eu peso 73 quilos, né? Pois é. Foi um processo também demorado, mas até que no meu caso não foi tão demorado, mas foram passando por etapas, né? Então assim, eu lembro que a gente brincou em 2000, né? Foi em setembro de 2000, a gente estava num evento, fizemos uma aposta de quem corresse a volta da Pampulha, que nessa época era em novembro, né? A gente estava no final de setembro, quem corresse a volta da Pampulha, um grupo de amigos, os 2 últimos que chegassem pagariam uma caixa de cerveja, e eu continuava com as minhas peladas de uma no meio da semana e uma no final de semana, e não fazia mais nada. E aí, pelo meu peso e tal, todo mundo, não vai dar, não vai conseguir, não perco pra você. E a gente começou com essa brincadeira. E aí, até que no dia, eu lembro direitinho da data, que foi dia 3 de outubro, que era a eleição, na véspera da eleição, no dia 2 de outubro, num sábado, eu saí para correr com mais 2 amigos e pesei. Aí eu pesei 105 quilos. Eu lembro direitinho, numa balança, numa farmácia, no meio da Prudente de Moraes. Aí nisso, o cara, tá vendo o peso? Eu falei, beleza. Isso era início de outubro. Eu já fui fazer a Pampulha no dia inicinho de novembro, que era no primeiro final de semana, o segundo, eu já fui fazer a Pampulha com 95, 96 quilos. Então eu tinha baixado, uns 97, eu tinha baixado 7, 8 quilos em um mês, 5 semanas. Entendeu? Assim, foi uma mudança, né? Assim, foi rápido, porque eu mudei 2 coisas. Uma foi colocar atividade física diariamente no meu cotidiano. Então eu passei a fazer atividade física 1 hora por dia. Assim, mas como é que você conseguiu se você não fazia? Eu tenho um lastro, eu tenho um histórico, porque eu fui atleta a vida inteira.
Então eu estava há 3 anos sem fazer nada, mas eu tinha 16 anos que eu fazia esporte a vida toda, então um pouco diferente. Sim. Então, assim, por mais que eu sofresse com dor, com tudo, eu conseguia manter esse nível de atividade. E fechei a boca. Não tem dúvida que eu fechei a boca, principalmente durante a semana, porque só atividade física não ia bastar para isso. E aí fizemos a Pampulha, deu tudo certo, e aí no final de dezembro, no Réveillon, eu lembro direitinho, fui viajar para Cabo Frio, eu estava com 88 quilos na balança. Então eu tinha saído de 105 em setembro, né, no finalzinho de setembro, para 88 no finalzinho de dezembro. Já eram 17 quilos. Outubro, novembro, dezembro, em 3 meses. Aí deu aquela estabilizada entre 90 e 92, aí fiquei um tempo nessa. Até que em 2002 eu entrei para a faculdade de Educação Física, comecei a dar aula de spinning, e aí eu caí um pouquinho para 88, 87, já mudou um pouquinho o parâmetro, eu tinha descido mais uns 5 quilos. Aí estacionou de novo nisso. Aí comecei a correr, né? De 2000 para frente, acho que em 2001 eu nem cheguei a fazer a Pampulha, porque eu tinha dado por algum motivo, mas aí em 2012 eu já estava fazendo de novo as provas, a gente tinha muito pouca prova aqui, e aí começamos. E aí nisso, como eu entrei para Educação Física, comecei a dar aula de spinning, correr, dar umas aulinhas de personal de corrida, e aí a gente não parei mais, né? Em 2003 veio a HF, né? E aí eu fui conseguindo perder esse peso, mas ainda fiquei muito tempo nesse 87, 88, que eu tinha descido. Aí a gente... Em 2004 eu lembro que teve uma corrida lá do Exército, você lembra? Você já tinha feito, você fez 38 nela, né? Abaixo disso, já foi... A primeira vez que abaixo você dos 40. Dos 40, fez 38 e 20, né? Uma corrida que você subia, era toda plana, largava lá no Marco Zero não largava lá, nem Manjá. A gente ia e chegava... Até o Marco Zero subia Cremona e descia ou ao contrário, subia Novara e descia Cremona. Nesse dia. E aí foi a primeira vez que eu fiz esse abaixo de 40 e foi bem abaixo de 40, exatamente isso, foi em torno de 38, 38 e pouco. E aí deu uma mudada no patamar, né? Você começa a cair, você começa a gostar mais, a criar mais confiança, começa a se desafiar mais. E eu tenho um negócio que, como eu fui atleta a vida inteira, eu sempre competi. Eu adoro competir, faz parte. Então tá no meu sangue. Competição é bom pra mim. E competição comigo mesmo, porque na corrida, né, eu não vou ganhar de ninguém. Fazendo 38 não vou ganhar corrida nenhuma. Sim. Eu quero melhorar, né, a meu favor, jogar isso a meu favor. E aí dali pra frente foi aquelas barreiras. Assim, o pessoal acha que é fácil. Não foi. O processo de eu chegar até os 73 quilos foi durando até 2013. Sim. Então, se você vai parar para pensar, foram 13 anos. Eu cheguei nos 73 quilos em 2013, mas aí eu fui passando por esses processos. Aí fiquei naquele 88, 87 que eu falei. Aí mais lá por volta de 2008, 2009, eu consegui baixar a barreira para 84, 85. Você vai mexendo algumas coisas, né? Aí foi quando a gente fez a primeira... Eu fui fazer uma maratona, foi em... Blumenau, foi 2007? 2006. Em 2006 eu fui fazer Blumenau e não terminei a prova, eu senti um estiramentozinho de panturrilha, mas eu depois você para pensar, foi um pouco de vaidade, você fala assim, pô, eu falo até pela competição, né, que por eu ser competitivo, eu não aceitava, não conseguia fazer aquela coisa que eu tinha me programado a fazer. E aquilo me frustrou e com isso, o primeiro sinal de desespero, eu larguei a prova. E assim, joguei a culpa numa coisa, pô, que pode ter 10% do problema, eu acho que 90% foi minha cabeça mesmo. Sim. E aquilo ficou marcado e eu queria, né, apesar de que eu tinha resolvido fazer o negócio 5 semanas antes. Então, assim, eu nem tinha me preparado teoricamente para isso. Inclusive, né, essa preparação para maratona, ela envolve um processo muito maior, né, do que 5 semanas. Normalmente a gente hoje vê aí 12, 14 semanas você preparar físico e mentalmente para a prova. Foi uma coisa meio assim, foi muito parecido até com o meu caso também, na minha primeira maratona, que eu me preparei em 5 semanas também e o final não foi feliz, né? Tinha um pouquinho de diferença, né, Helena? Eu vejo, porque no seu caso, você já tinha uma bagagem um pouco maior que eu no esporte, né? Na parte da corrida, na parte aeróbica, do triatlo. Exato, você começou lá em 93, 94, né? Então você tinha um prazo muito maior, você já fazia distâncias maiores, você tinha um volume de treinamento muito maior que o meu. E eu me aventurei nisso, né? Por exemplo, eu fazia treino longo de 20 km aos sábados, pô, eu fazia, mas não era todo sábado também. Então, assim, eu passei, na hora que eu resolvi fazer o negócio, eu consegui chegar no 24, 26 km e pronto, e fui correr a prova. E mesmo assim eu não tive a humildade de falar assim, pô, eu vou para ver como é que é, né? Eu queria ir para uma coisa mais, né? Então assim,
Foi a primeira vez que a maratona já me ensinou de cara. Na primeira prova eu já aprendi muito com ela. Sim. Tanto que na segunda prova foi em Porto Alegre em 2007, né? Eu fui fazer Porto Alegre em 2007, já com o pé atrás. Eu cheguei, eu já estava muito mais treinado, eu me preparei para a prova, eu sabia o que eu ia fazer. Então, a base toda construída, porque eu continuei treinando, eu não parei de treinar. E entrei no período lá de 10, 12, 14 semanas de treino mais específico. Seguia o treino, né, o programado e tudo, e mesmo assim saí com o pé atrás. Né? Então, assim, eu fiz a primeira maratona, eu fechei ela tipo em 3:08, 3:07, 3:08, mas 3:08, né? Eu passei a segunda metade 2 minutos, 3 minutos mais rápido. Mas é por causa. Mas eu só tive coragem de fazer isso a partir do quilômetro 30, 32, porque eu falei, pô, agora eu acho que a coisa vai. Mas nessa prova eu já fui com o intuito assim, eu quero completar. Não quero saber tempo. Pagar a experiência negativa. Exatamente, né? Porque senão se dá errado de novo, uma segunda frustração, é mais difícil, né? Então a gente sabe como é que é. Então assim, pelo aprendizado da primeira, né? Eu já sabia o que eu podia passar. Então já fui mais preparado, pensei em correr sempre, né? Pensando em mim, não importava quem estivesse por perto. Sim. E consegui levar a prova e foi uma prova boa. Terminou com um gostinho de podia ter sido melhor? Podia, mas ao mesmo tempo eu não tive frustração por isso. Eu tive muito mais satisfação por ter feito e ficar sabendo que podia ter sido melhor do que frustração. Sim. Então, assim, uma coisa que foi boa. E aí você deu um salto grande, né? Que em 2007 você fez 3:08, 3:09. E aí no ano seguinte você foi correr a mesma prova lá em Porto Alegre, você já fez 2:54, né? 2:55, exatamente. 2:55, né? Quer dizer, em um ano você saltou aí 14 minutos. O que você acha que foi? É lógico que é um conjunto de fatores, né, nisso aí. Mas o que foram, você apontar aí, os 3 determinantes aí que fez você mudar isso aí, mudar essa página, virar essa chave aí? Tá, primeira coisa foi o seguinte, a gente pensar que eu ganhei mais um ano de treinamento. Claro. Com essa adaptação, eu já fazia treinos de praticamente 7 vezes na semana. Tinha semana que eu não treinava 7 vezes. Então, só comentar esse conceito. Que o pessoal precisa de entender é que o treinamento, ele é acumulativo. Claro. Né? Então, muitas vezes, quando você para, você perde. Você perde. Então, né, o treinamento, as pessoas que não interrompem o treinamento, elas acumulam aquela bagagem. Foi o que o pessoal virou e falou assim, o ano passado, mesmo que você foi correr em Nova York, e você estava você tinha parado um pouco, você teve alguns problemas de lesão, né? Isso. Mas mesmo assim você conseguiu chegar lá e correr uma prova dura para 2:56. 2:56. A pessoa, nossa, mas como? Pouco tempo. Eu falei assim, não, gente, peraí, você tem que entender que isso aí são 20 anos de treinamento. Teve algumas interrupções, mas assim, se ele tivesse treinado mesmo, o tempo seria muito melhor. Claro. Então, a gente tem que entender que esse acúmulo, que tem essa base que você vai construindo, também você não perde ela assim de um dia para o outro. Exatamente. Né? E aí, assim, o fator determinante que eu vejo dos 3 fatores foram o volume do treino, que aumentou muito, né, que eu consegui subir o volume, a qualidade dos treinos, que eu comecei a entender que fazer os treinos de qualidade, os treinos de rodagem com qualidade fazia diferença, era mais importante. É uma coisa que a gente tem muito, né, que a gente bate muito nessa tecla e muita gente não entende isso. Sim. Acha que os treinos extras, né, as rodagens são bater perna a 6 por mil, ou que seja uma intensidade leve, que não tem nenhum tipo de adaptação nenhuma. Tem um esforço. E em contrapartida você está cansando muito mais sua musculatura do que você está ganhando. Você tá tendo, eu acho que você perde muito mais do que você ganha fazendo isso. Então eu acho que a qualidade dos treinos, o volume de treinamento e a experiência, né, também com isso. E, de novo, eu cheguei em 2007, eu devia estar pesando 87, 88 quilos. Eu cheguei em 2007, em 2008 eu cheguei com 83 quilos. Quer dizer, eu estava com quase 5 quilos a menos. Faz toda a diferença. Toda a diferença. E aí ainda tinha aquela preocupação de dar errado. Né? Tinha aquela preocupação. Treinei o ciclo todo, mas ainda você vai inseguro. Era a primeira vez, né? Sim. E assim, é aquela história. Na minha cabeça, eu estava indo para fazer abaixo de 3 horas. Sim. Já era um passo mais largo. Já era um passo grande. Mas aí a gente chegou num dia bom, a temperatura excelente para correr, né? Aí eu comecei a sair, correr com a 4:10, eu vi que estava bom. Eu lembro direitinho, no quilômetro 30, eu passei Juliana, sua esposa, porque as mulheres largavam meia hora antes da gente. E aí eu já fazia conta, na hora que eu olhei no quilômetro 30, eu falei, pô,
Agora eu vou com a Ju, 12 km a 4h30 com ela, eu vou chegar para tudo dos 57 e dos 58. Não preciso mais fazer força. Sim. Aí ao mesmo tempo eu falei assim, não, eu vou chegar do jeito que eu tô, vou levar até onde eu puder. Às vezes eu vou precisar de uma gordura maior no final, não sei o que pode acontecer daqui para frente. E aí foi. E aí no mesmo ano, 2008 a gente fez... Vamos fazer Berlim. E Berlim ficou de novo em 2,55, mesmo tempo. Aí mesma coisa, mesmo peso, mesma coisa. Sim. Já em 2009 a gente voltou a Porto Alegre. Sim. Porto Alegre e... Você foi Buenos Aires. E Buenos Aires no segundo semestre. As duas provas, Porto Alegre foi 2,53, 54 e Buenos Aires foi 2,49. E aí eu já cheguei em Buenos Aires em outubro de 2009, já pesando 79, 78 quilos. Aí já fez a diferença. Aí foi o que eu acho também, né? Tempo de treino, a gente, igual nós comentamos, nunca parou. Aí eu já treinava 7 vezes na semana mesmo, indiferente. Eu tinha parado de dar aula de spinning. Sim. Então você começou a treinar mais específico. Exatamente. E assim, eu treinava mais descansado. Sim. Né? Então assim, você tem alguns fatores que que isso tem que ficar claro também, né? Que os treinos complementares, as pessoas sempre perguntam muito isso, se o treino o spinning vai te ajudar na corrida, a natação e tudo. Quanto mais você vai entrando pro funil, né, que vai ficando mais, seu nível vai aumentando, vai melhorando, mais específico você tem que treinar. Esses treinos, no caso, aí vão te atrapalhar. Exatamente. Né? Eles vão te atrapalhar. O treino de ciclismo, se você quer melhorar a corrida, ele vai te atrapalhar. Agora, quando você estava pesadão, com 100 quilos, você podia pedalar, você podia andar, que isso tudo ia te ajudar. Exatamente. Mas quando você já chegou na casa de 2,50, 2,49, você tem que treinar a corrida mesmo. Exatamente. Era só a corrida, igual você falou, você treinar 7 dias da semana. Né? E aí faz toda a diferença. Aí foi, assim, né, a gente tá falando muito da maratona, mas nesse processo também tem algumas coisas que vão te dando confiança, né? Eu consegui 2009 eu já fiz uma volta da Pampulha por 1h05. 1h05, né? 1h05, que é correr a 3,40. Não imaginava isso. Sim, foi o ano mais rápido da história. Mas assim, não interessa. Não importa, exatamente. Exatamente. Eu tinha 1h08, 1h09 como o melhor tempo, então eu caí para 1h05. Eu cheguei a fazer 10 km na semana antes, 2 semanas antes, para 35 e alguma coisa, nas estações. Sim. Entendeu? Então assim, e aí depois eu não consegui atingir esses tempos novamente, 2010, 2011, mas eu me mantive correndo 10 km perto de 36 e pouco, abaixo de 36 nunca, de novo, correndo uma volta da Pampulha para 1,7, cheguei a fazer 1,6, até que em 2013, né, eu fui para Buenos Aires de novo, né? Mas antes de você ir para Buenos Aires, você teve aquela meia do Rio, que você já fez uma meia. Exatamente. Um mês e meio antes, né? Foi 2 meses antes. Foi em julho, né? Julho. O que aconteceu? Na verdade, em 2013, eu já tinha voltado com os treinos mais fortes, a qualidade de treino mais forte, que eu tinha dado uma diminuída. E aí Você ainda fazia uma segunda rodagem. Uma segunda rodagem, 2, 3 vezes na semana. Então, é uma coisa que o meu corpo aceitou muito bem. Não, e faz diferença. Quando você consegue, né, não é à toa que os atletas de elite eles treinam 2 períodos. Né? Então você conseguia, né, entre aspas, era forçadamente, que você acompanhava uma aluna em que a aluna até te exigia, era uma rodagem de luxo. Né? Então, assim, isso aí acaba que eram 10 km na terça, mais 10 km na quinta, era 20 km na semana. Num ciclo de 1 mês era 80 km. A mais. 80 km a mais. Né? Então você saltava aí normalmente de 100 km, 120, 130 km, o que dá muita diferença, principalmente na parte muscular. Muita diferença. E assim, eu na verdade, eu até então, até 2012, eu fazia minhas meias maratonas, inclusive no Rio de Janeiro, né, que a gente sempre foi, em torno de 1h21. 1h20 tinha sido o melhor tempo, 20 alto e tal, e correndo na casa de 3,50. E esse ano de 2013 foi o ano que você tinha acabado de fazer a prova de São Paulo uma semana antes. E aí você falou, eu vou correr com você. Eu falei, beleza, vamos tentar correr 3,40? Foi a proposta. E a gente foi até o quilômetro 18. No quilômetro 18, a hora que você saiu, você me deixou, falei, agora vai. Eu dei uma desconcentrada. E estava ventando muito. Exatamente. Na entrada do túnel. Do túnel ali. Eu dei uma desconcentradazinha, corri um quilômetro 18 para 19 mais alto. O 19 para o 20 ainda bati, foi o pior deles, mas aí eu dei uma entrada de novo, né, concentrei de novo e voltei a fazer o que a gente vinha fazendo. Aí foi o que me tirou um pouquinho, foi esses 2 quilômetros, mas assim, te dá uma confiança. E tipo um mês depois a gente teve a meia de BH, né, também com uma prova
com um pouco de subida e tudo, mas aqui uma temperatura melhor já, né, nessa época. E o tempo foi o mesmo praticamente. Então, assim, foi 1,18 alguma coisa, as duas provas. E a meia de BH com a subida do zoológico, quer dizer, você pode tirar aí quase 1 minuto, ali, uns 40 segundos, né, por causa da subida do zoológico. E aí, beleza, aí foi que deu confiança pra você poder. Eu falei, pô, vamos lá. E realmente, quando eu entrei para fazer o ciclo da Maratona de Buenos Aires, tinha uma turma indo, né, uma turma boa indo para Buenos Aires e para Chicago e para Amsterdã. Isso. E aí era um grupo que estava treinando junto, então estava bom, que já tinha outra coisa que é fator, né, predominante, companhia, que ajuda também demais no treino, né? Então, assim, a gente fazia uns treinos sábados, os longos de sábado se tornavam longos mais fáceis de fazer por ter companhia, um grupo muito grande, né? E agora, aí em 2013 eu me propus fazer 2,45. Mas por que eu me desafiei a isso? Por dois motivos. Primeiro que eu tinha feito essas 2 meias que me deram um credenciamento para esse resultado. E segundo, que eu saí dos 78 e caí para os 73 quilos. Sim, a facilidade é outra. Aí é aquela história, não, você desceu 5 quilos, eu estava correndo muito mais fácil. Eu passei um ciclo de treinamento, assim, foi o melhor ciclo de treinamento que eu passei de maratona em termos de terminar treino, né, em termos de como terminar os treinos, recuperação de um treino para o outro. E isso te dá confiança, né? Não tem dúvida, a gente que está no meio, a gente sabe disso. E aí foi, até que eu cheguei lá, eu tinha programado de correr com dois alunos nossos que iam correr com a gente, né, lá em Buenos Aires. E eles até então tinham combinado de correr comigo a 2,45, porque a gente fez o ciclo todo junto. Que daria 3,55. 3,55 de média. E aí eles chegaram na antivéspera e eles falaram assim, não, Volney, a primeira maratona pura nossa, eles eram triatletas, né? Sim. Primeira maratona pura fora do triatlon e a gente não quer arriscar. Nós vamos correr a 4 por 1000 e depois na segunda metade a gente acelera se for o caso. Eu pensei na melhor, eu respondi, falei, então tá, então eu vou sair mais um pouquinho acelerado, às vezes você me pega na segunda metade também. Mas eu a 4 por 1000 eu não vou sair dessa vez porque eu quero tentar fazer esse 2,45. E me programei para isso, aí fiquei com isso na cabeça. Aí a gente tinha feito um treino muito bom, aquele treino que a gente gosta de fazer, o treino de o apronto para maratona. 2/3 da distância dos 28, você tinha feito a 3,50. Eu fiz 3,52 de média, né? Sim. Só que a gente rodou o treino inteiro a 3,55 e terminamos a 3,40 os últimos 3 quilômetros. Aquilo me deu muita coragem, né? Confiança mesmo, exatamente. Aí eu falei, não, vou sair a 3,50. Vou sair a 3,50 e vou levar até onde der. E aí me preparei muito psicologicamente para sofrer. Sim. E não me frustrar com qualquer coisa que acontecesse. Eu falei assim, eu vou correr para 3,50. Se não der, eu vou para 3,55, 4. O que vier, você ia enfrentar. Exatamente. Se eu quero terminar a maratona, nem que seja de 4 horas, mas eu vou encarar isso pela primeira vez, agora eu quero saber. E eu, assim, não sei o que seria depois, mas eu me preparei para o seguinte, eu não vou ficar chateado com o que acontecer. Sim. Eu estou a fim de me desafiar dessa vez para isso. E aí eu fiz uma prova totalmente flat, de ponta a ponta, 3,50. Eu lembro direitinho que o quilômetro 40 foi o único quilômetro que bateu 4 por 1000, único, o resto tudo em torno de 3,50, 49, 51. E terminei bem, cara. Terminei bem. Eu acho que foi a decisão mais certa que eu tomei. E eu tomei porque esses 2 alunos nossos falaram que não iam correr comigo. Se eles tivessem, eu não teria tomado essa decisão. Eu teria saído com eles pela companhia, por estar junto com eles e ter treinado. Quer dizer, eles perderam 5 segundos para cima e você ganhou 5 segundos para baixo. Eu ganhei 5 segundos para baixo. Exatamente. Agora, é uma decisão, né, que assim... a gente não recomenda fazer, né? Claro. Você fez porque, assim, aí vem também o seu poder de, igual você falou, é muito mais uma decisão emocional, você tem que estar preparado para poder, é o que você falou. Cara, se você tomar goleada lá na frente, você começar a escorregar e começar a cair, você está preparado para isso. Você vai falar assim, cara, eu não vou largar para eu vou segurar onde que der, né? É que é muito arriscado, né? Então, assim, você tinha treinado no fim da meada para isso aí. Mas o que acontece, Leandro? Eu vou fazer um paralelo e vou trazer para Nova York também, para a preparação de Nova York, tá? O que acontece para eu tomar essa decisão e ter coragem foi o seguinte, o treino que a gente fez do 28 a pronto, nós terminamos ele a 3,52, terminamos a média, as 3 últimos quilômetros a 3,40, Sim. E eu nunca terminei um 28, um apronto desse, ritmo de maratona, bem, bicho. Eu rodava, mas eu terminava assim, tendo que parar. Foi a primeira vez que eu tinha feito um 28 sem parar um minuto. A gente tomou água correndo, treinando. Entendeu? Então, assim, aquilo me deu muita confiança. Sim. E eu sabia que aquele ritmo eu levaria até o 28,30, porque eu tinha acabado de fazer 28 no treino, cansado, vindo de um ciclo. Eu cheguei na prova descansado,
a temperatura muito melhor do que eu peguei aqui treinando. Sim. E aí eu falei assim, pô, se eu levar até o 28,30, o que vier depois eu vou tentar administrar. Para tentar chegar no meu 12,45. Se não der, vai ser 12,48, 52, 3, 3,10. Então foi por isso que eu confiei. Como eu confiei para Nova York, o pessoal acha que eu estava brincando, eu decidi tentar fazer abaixo de 3 horas para Nova York, terça-feira antes da prova. Sim. Que eu vim fazer um treino aqui, porque como eu treinei muito pouco, eu me propus na terça-feira fazer um 21 km aqui mais encaixado. Tentar correr a 4,10 e ver o que dava. Aí eu saí aqui, tinha uma turma que ia com a gente para Nova York, fazendo um set já pronto de ritmo. Eu fiz com o Eric, né? Que a gente bateu um papo com o Eric. E eu rodei os 7 km com ele ali a 4,5, 4,5. Depois que ele saiu, eu rodei mais 7 a 3,55, 3,54. E meu nível de ofegância bom, só que eu ia correr os 21, eu senti minha panturrilha. Sim. Um pouquinho. Senti assim, ela começou a dar aquela travada, que era a panturrilha que eu tinha machucado. Eu virei e falei assim, pô, vou parar porque eu não vou deixar ela abrir aqui agora. Se ela tiver que abrir, ela abre na prova. Agora acabou, daqui para frente acabou, só lá. Claro. Beleza. E aí eu parei com a certeza que eu levava o que eu estava fazendo, pelo menos até o 21. Naquele dia eu tinha certeza, pelo meu nível de cansaço, meu conhecimento, né? Eu me conheço. Claro. Então, assim, 21 km daquele ritmo eu levaria. Aí eu virei e falei assim, pô, se eu levo 21 ali a 3,55, eu vou levar 26, 28 a 4,10, 4,5, 4,10. Então eu tirei 10 segundos de folga e me propus tentar correr o que desse entre 4,5 e 4,10. Então assim, foi a estratégia que não é nem aconselhável, mas a minha estratégia o que era? Apostar até onde eu levava e administrar o resto. Sim. Né? Tentar, entre aspas, no vocabulário nosso, colocar gordura para queimar mesmo. Para na hora que eu precisasse queimar, eu consegui ter onde que negócio. Aí eu ia brigar. E aí foi uma coisa muito assim, eu saí entre 4,5 e 4,10, foi muito certinho, muito flat, até ali a milha, até a Queensboro, não, eu subi ela bem, eu tava correndo 6,40 a milha, 6,26, não, que você tinha 6,41, 6,35 a milha, eu subi ela 6,50. Eu perdi 10 segundos na milha, nos 2 km dela. Sim. Então voltei depois, e aí o negócio começou a ficar um pouco feio ali no 35, 36, né, que é a milha 22, 23 ali, na milha 21 para 22, eu passei 3 milhas que eu piorei 1 minuto por milha. Mas era esperado, mas porque eu estava com muita dor muscular. Aí faltou foi bater perna mesmo, não tem jeito, né? Faltou... Mas isso eu já sabia. E por isso eu fiz isso. Então, assim, o que me deu confiança para fazer isso, literalmente, foi um treino que eu fiz na terça-feira versus da prova. Porque ele me deu confiança, porque o ritmo que eu coloquei, pelo meu nível de cansaço, a gente vai brincar numa escala de 0 a 10, eu estava fazendo treino a 6. Pô, estava muito tranquilo. Então eu falei, não, cara, eu vou arriscar. De novo, eu falei assim, e vou chegar para o que der. Eu acho que se eu tivesse saído, sinceramente, para correr para 4,30, eu teria um problema no final do mesmo jeito. Porque seria o meu problema muscular. Porque o meu cardio eu levaria até o final da prova no que eu vinha fazendo, 4,5, 4,10. Né? Eu não fui ousado e me desafiar a correr a 4. Sim. O que eu tinha feito no treino aqui. Porque eu acho que aí eu ia ser ousado demais. Apesar de estar tranquilo até o 21, eu ia ser um pouco ousado e tentar 42 nesse ritmo. E eu sabia que a conta podia ser mais cedo e mais cara. Então eu falei assim, eu tenho que tentar administrar isso aqui. Então eu falei assim, pô, a 4,5, 4,10, eu vou até o 28,30. Dali pra frente a gente vê o que a gente faz. E eu fui até quase o 35, cara. Então isso foi muito bom. E a cada quilômetro que eu batia, me dava mais confiança, mais peito. E à medida que você vai ganhando confiança... Sim. A prova... E isso é uma coisa muito, muito, muito engraçada, né? Muito doida na corrida, porque que as coisas estavam dando certo para você, no pior das hipóteses, deram certo, ele estava empatando. Porque você saber administrar também o momento negativo, na hora que as coisas começam a dar uma, não é despencada, mas começam a cair, não ir da forma que você planejou, no meio da prova, você tem que ter muita concentração, muito positivo, para você voltar e falar assim, opa, calma aí, vamos voltar para a prova aqui. Ah, não tá dando, então isso aqui agora é um novo cenário. Exatamente. Isso é um novo cenário que eu vou ter que lidar com ele daqui para frente. E pode piorar. Claro. E quando começa assim cedo, a tendência é vai piorar. Vai piorar. As coisas vão ficar mais complicadas lá na frente. Igual você falou também, o que eu falo com o pessoal é que são muitos anos, são muitas maratonas. Então você já visitou essas zonas de desconforto. Você entende que o seu corpo, igual você falou assim, pô, você sabia que sua perna ia comer lá na frente, seu quadríceps ia arrebentar,
Mas aquilo aí você levava. Você leva aquilo ali, a não ser que comece a impedir você de correr com uma cãibra ou um estiramento. Mas fora isso, a dor muscular, quem já correu maratona nesse nível de 12,40, com uma performance mais alta, sabe o que é dor muscular de maratona mesmo. Aquela dor do quilômetro 35, a dor de falência, de você não conseguir mais, uma pisada no chão e sua perna parece que vai rasgar. Né? Então isso tudo te dá confiança. Você fala, não, eu vou peitar a prova e vou. E aí a gente falando, né, das coisas que a gente fala, eu acho que era um pouquinho de paciência para poder levar o negócio. Então eu estava muito preparado com isso. Se apegar a coisas boas, a coisa positiva. Claro. E eu fiz uma estratégia, por exemplo, eu não conhecia a prova porque eu nunca tinha feito, mas eu conhecia ela de várias histórias. Né? Até a história que a gente, do negócio que a gente fez do Papo de Corredor lá na Boníssima, vendo sem contar de tudo. Então eu sabia que a Greensboro era uma subida no quilômetro 24, 25. Né? Então eu falei assim, meu primeiro objetivo na prova é tentar levar esse primeiro pace que eu me propus a correr entre 4,10 e 4,5 até o 24. Vamos dividir a prova, 24. Vou passar a subida do jeito que der. Aí, à medida que você vai chegando, na hora que você divide a prova, eu vou do 24. Do 24 eu vou até o 30. Aí do 30 eu vejo o que vai acontecer. Na hora que eu passo o 24 e vejo que eu estou bem, que não mudou do início da prova até o 24, pronto, você te dá moral. Sim. Aí eu passei a subida, igual eu te falei, eu perdi 10 segundos por milha. Eu falei, pô, tá bom demais. Sim. Aí você volta pro jogo. E aí você vai. E aí, agora, um pouquinho antes de eu chegar onde vocês estavam, ali no quilômetro 36, eu já tinha caído um pouco. Você começa a passar dentro dos bairros, subir, virar e tal. Eu já estava batendo milha a 6,50. Mas eu sabia que a 6,50 eu estava correndo a 4,15. Que me daria mais 3 horas do mesmo jeito. 3 horas. Então eu não estava desesperado. Sim. O que eu queria fazer, eu não posso desesperar. Eu tinha alguma coisa e aí eu ia fazendo conta. Na hora que eu passava nas marcações de quilômetro, que era 35, eu falei, pô, agora falta 7. Quanto tempo até lá? E o final a gente fez aquele trote de reconhecimento que é super importante, né? Super importante. Nós corremos inverso, né? Eu sempre falo isso com o pessoal, da importância de você visualizar o final da prova, que te dá confiança, né? Te dá segurança, te dá confiança onde é que você está passando, você visualiza e fala, ó, tô chegando, faltam 4 km, 5 km, não, te dá aquela confiança, fica familiar aquele final. Exatamente. Né? Eu falo também, né, voltando um pouquinho, no negócio na preparação para Nova York, né? Eu tive um mês para voltar, que eu consegui correr de novo por causa da lesão. E aí no meio desse mês eu fui tendo alguns negócios. Eu marcava de fazer o longo, eu acordei um dia gripado, com não sei o que e tal. Aí eu marquei de fazer um salto maior, acordei com a virose. E aí no domingo, então assim, uma coisa que aconteceu ainda foi que nas 2 últimas semanas para Nova York eu baixei 2 quilos, cara. Eu consegui baixar 2 quilos, dei uma fechadinha de boca, eu tive um problema de uma virose, e aí na hora que eu joguei a virose a meu favor. Sim. Passei 3 dias, perdi peso por causa dela, falei, bicho, agora eu tenho que manter. Sim. Então, em Nova York, eu devo ter largado Nova York com 72 quilos. Chegou mais fino. Mais fino do que eu já era. Então, assim, você já vai ganhando, entendeu? Esse tipo de coisa. A temperatura estava boa e tudo, mas tudo isso você vai usando a seu favor. Com certeza. Né? E, assim, e essas coisas, elas vão te dando moral. Eu falo assim, né? Então eu fiquei visualizando, nós fizemos um troço de visualizar o final da prova, mas eu ficava pensando na prova. Sim. Aí o dia que nós fomos buscar o kit, eu fui vendo o percurso, pensando o que eu podia passar, onde que eu podia passar. Né? Então, assim, meio que uma estratégia de prova. Sim. Você tem que ter uma estratégia. Só que você tem que saber o que te espera, onde que te espera, para você não desesperar. Né? E esse processo de visualização e mentalização aí, principalmente no final da prova, você fazer ali nos 3 dias que antecedem, você está com o percurso visualizado, esse final, é extremamente importante. Agora isso aí, né, Volney, a gente sempre fala que isso é treinável, você tem que treinar no treino, você visualizar, até nos seus treinos longos. Você vai para Pampulha fazer 2 voltas, visualiza o seu treino na Pampulha, visualiza o seu cansaço, como que você vai estar lá no quilômetro 30, se a gente larga naquele lugar que a gente sempre é no Marco Zero, o quilômetro 30 lá do outro lado, lá perto, na segunda volta, perto da Iemanjá ali. Ali é o momento que várias vezes, vários alunos, né, nossos aqui pararam ali e abandonaram o treino. Então ali é aquele momento que você tem que falar assim, não, eu não vou abandonar. Ali tem um poço de água, eu falo assim, eu vou pegar essa água aqui e eu vou ter que lidar com isso, porque é uma coisa que vai acontecer no dia da prova. Você vai passar. Você vai passar. E não existe nenhum maratonista que não passe por isso. Existem só atitudes diferentes.
eu já conversei com o Solonei, que é um atleta olímpico, brasileiro olímpico, ele falou, gente, depois do quilômetro 30, 32, dói tudo. Né? É a atitude mental que você tem, a sua atitude, é que faz a diferença. Que é o momento que você não tem, igual você falou, paciência, você não tem concentração, você não se apega a coisas positivas. Então isso tudo vai te julgar para o lado contrário. E não tem como. Você tem sempre os dois eus. Você falou, um lado negativo e um lado positivo. E a maratona é uma briga nisso. A maratona como uma corrida em esforço, seja nos 5K, nos 10K, nos 21, no 42, é sempre uma briga de dois esforços. Uma briga do mal contra o bom. Exato. Né? E aí você tem que dominar esse mal, você tem que vencer ele. E eu já fui vencido pelo mal várias vezes. Todo mundo. Claro. Né? A gente sabe que o seu sucesso é diretamente relacionado com o seu lado emocional. Isso que eu ia falar, assim, eu acho que tem muito a ver, né? Você comentou aí agora, tem muito a ver até o momento que você está passando, né, cara? Se Claro. você estiver num momento ruim, Sim. de vida profissional, Sim. vida pessoal, alguma coisa, Com certeza. na hora que você começa esse sofrimento, você fala assim, bicho, que saco, já tô com tanto problema, mais esse aqui agora, Sim. a sua tendência a largar num momento desse é muito maior, Sim. né? Abandonar o negócio Sim. é muito maior. Perfeito. Então, assim, eu acho que, isso você colocou bem, eu acho que o momento também ajuda demais. O seu momento espiritual, vamos colocar assim, momento que você anda. é muito importante para você fazer para você conseguir fazer esse tipo de coisa, bater Sua melhor fazer marca, RP, fazer alguma coisa. Sim. Eu acho que tem que estar, então, é tudo interligado, Tudo você tem uma interligado. ligação de coisas. Não adianta só a parte, o atleta achar que é só a parte física fazendo os treinos. Se ele está passando, né, igual você falou, por outros momentos, não basta a gente ver o seguinte, o Kipchoge, quando ele está treinando, ele fica naqueles camps dele lá no Quênia, só com o queniano. Eles compartilham só o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de pensamento. O Mo Farah vai treinar lá na Etiópia, ele treina lá com 5, 10 etíopes. Ele larga a família e fica lá 2, 3 meses lá. A gente tem aí o Thiago Vinhal, triatleta nosso aqui de Belo Horizonte, né, do Ironman. Onde que ele está agora? Ele está na Espanha, treinando com quem? Está treinando com o Javier Gomes, só com triatletas que pensam, acordam, pensam, dormem, triatlon o tempo todo. O Michael Phelps passou durante anos na vida dele, sumia, ficava só treinando, só em camp, só convivendo com nadadores. Então é claro, isso não é a nossa vida, mas o paralelo que a gente fala é que se você não está passando por um momento, um bom momento, seja externo, diminui então a sua expectativa, né, para a corrida não ser frustrante, porque Exatamente. a corrida, para nós amadores, ela tem que ser uma coisa, um estilo de vida, ela tem que ser desafiante, ela tem que ser prazerosa, gratificante. Se você entra e coloca, a gente vê muito isso, né, pessoas colocando expectativas altas para um momento de vida que não é delas. Às vezes a pessoa está trabalhando, está com muito trabalho, ou então está com um menino pequeno em casa. Ela vai ser difícil dela querer manter a performance dela de antes. Claro. Né? Ou o que ela, aquele momento ideal. Que muitas vezes não existe esse momento ideal, mas existe uma sinergia, né? Aquele momento em que você tem mais equilíbrio de sua vida de lazer, com vida profissional, com vida social, né? Familiar. E o ano volta a falar, o ano seu de 2013, foi um ano de muita mudança para você. Você ainda não tinha filho, né? Então, filho é muito bom, mas filho dá trabalho, né? Exatamente. Muda muito, você tem outros tipos de responsabilidade. E assim, dentro do que você acabou de colocar, a gente percebe claramente em alunos nossos aqui, quando eles estão passando por momentos assim, né? Sim. Você pode reparar, fala assim, não precisa nem de prova, não. Você começa a ver no treino. Você acompanha o treino do cara, ele começa a abandonar treino, reclamar do treino. Sim. E aí você tem que tentar, né, o lado psicólogo nosso, que você tem que ver, pô, vamos diminuir aqui então. Né, assim, às vezes o cara não vai se abrir com você mesmo, ele está com outro problema, não vai falar, mas você tem que tentar pegar o que está passando para poder ajustar para ele, porque senão ele já está com um problema aqui. Você vai fazer ele se frustrar a cada treino na corrida. Pô, para esse cara largar a mão da corrida, pouco custa. Sim. Né? Pouco custa. Vai ser fácil. Porque quando ele chega ao ponto de, na prova, ele abandonar, ele conseguiu passar por um processo que ele segurou muito até chegar lá. Sim. Porque é difícil, cara. Às vezes, beleza, ele pode ter tido um problema na reta final, e aí ele tá muito... Aí tudo bem, mas quando o cara já vem com esse problema e treinando com o problema, o treino é cansativo. Coloca uma expectativa mais alta. A gente vê muito isso. A gente tem esse número que não indica nada, né? Sub 3, 2,59 para 3,003, um mesmo corredor. Mas claro, tem o gosto. O gosto, o mundo tem isso, né? O sub 2 horas maratona, sub 3, sub 4, enfim.
Mas a gente vê muito isso, que às vezes a pessoa tá com aquela cobrança muito grande, a gente tem alunos disso, e chega lá e não consegue. Por quê? Porque já tem tantos outros problemas, né? Porque no treinamento você não está se colocando no seu nível máximo de exigência. Exato. Aí você chega no dia da prova, e na hora que as coisas que você precisa ter tranquilidade, motivação, você aflorar o positivo, ali no 30, 32, 35, que é realmente um momento de conflito, né? Um momento, a zona da morte, né? Que é aquela parte final ali da prova. Se você não está bem emocionalmente, você não vai conseguir. Essa parte emocional, ela conta demais, e é aquilo que a gente fala também, né, Leandro? Eu acho que quando você quer algum resultado, assim, né? Você pensar no resultado da maratona, a gente tem que experimentar os vários tipos de desconforto que a gente pode ter. Sim. E é isso que a gente sempre bate na tecla com todo mundo que quer fazer. Sim. Vamos falar abaixo de 3 horas no sub-3, mas no sub-4, sub-3 e 30, o que seja um número numa maratona, ou que seja numa prova de 5 ou 10 km. Por exemplo, você tem que experimentar um desconforto de 5 km. Claro. Às vezes você vai virar e falar assim, pô, foi difícil demais rodar uma maratona dessa, abaixo de 3 horas. Mas na hora que você vai tentar fazer uns 5 km abaixo de 17,30, 17, 18, que seja, você vai falar assim, puta merda, é muito mais difícil fazer isso aqui do que eu passar pra lá. E aí quando você tá lá, você fala assim, pô, mas lá eu já sofri tanto que eu acho que aqui dá pra levar. Sim. Você vai fazer um dessas. Então assim, eu acho que você tem que passar por todas as provas pra você poder ter uma... Você criar bagagem, cascudo. Exatamente, a palavra é você criar a sua bagagem, falar assim, pô, agora pode dar porrada que eu vou conseguir ficar em pé. Vou bater na corda e voltar. Sim. Vou bater nas cordas e vou voltar na porrada. Então assim, eu acho que é isso que, assim, a bagagem que eu vejo é treino, uma coisa que a gente tem que deixar bem claro nisso, né? Treinamento específico que eu falo assim, você quer correr melhor, você vai correr mais. Sim. Não adianta, não é igual a gente falou, adicionar outra atividade como complemento do seu treino, que você pode até usar, mas não vai ser ela que vai te fazer melhorar assim. Sim. E essa bagagem, criar essa casca através disso. Aprender a sofrer, aprender a quebrar. Você vai quebrar, eu acho que faz parte de um processo. Sim. Né? Você quebrar nessas provas curtas, porque elas te ensinam. Saber lidar com as frustrações. E é o que você falou, a gente pensar o seguinte, cara, tá difícil correr o meu proposto agora. Acabou. Acabou não, vai pro plano B. Qual que é o plano B? Piorar 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, beleza. Tá difícil no plano B, vai pro C, não vai pro G de uma vez, não. Sim. Não pula pro Z de uma vez, não, porque senão a frustração vai ser maior. Né? Que eu acho que você tem que valorizar também o seu esforço. Claro. Porque a partir do momento que você fala assim, não deu, eu vou correr no meu plano M, eu vou pular lá para frente, quer dizer, você nem valorizou o seu esforço. Exatamente. Né? Você se entregou de forma... Enquanto você briga até o final, é uma outra história. Claro. Você sai até mais satisfeito, né? Você sai até mais... como é que fala assim? Mais completo, né? Porque mais realizado. Porque assim, igual você falou, quando você termina uma prova que você já desistiu da prova muito antes, aquilo ali para você fica com essa sensação grande de derrota, né? Exato. Então aí você convive com essa frustração. E agora quando você fala assim, não, olha, hoje eu entreguei o que eu pude. Exatamente. Isso te dá uma paz interior quando você está ali. E a gente sabe muito disso, né? Que nunca a gente vai ter o momento ideal. Né? Então a gente vê isso aí. Quem diria que um ano desse ia aparecer uma pandemia que parou o mundo. E você imagina os atletas que estavam treinando para uma maratona, para uma Olimpíada, que passaram 4 anos para fazer sua primeira Olimpíada e tem que prorrogar, mudar tudo isso, mudar todo o cenário deles. Imagina como que esses atletas que estão tendo que se motivar. E nós mexemos com corrida ainda assim é mais fácil. As pessoas podem correr no meio do mato, isolado. E essas pessoas que, por exemplo, que mexem com luta, né? Que não podendo treinar, outros esportes que de contato, jogos, as pessoas perderam assim, que no alto nível não existe não treinar. Exatamente. Você ficou sem treinar, você está perdendo. Quanto mais alto é o seu nível, quanto mais você ficar sem treinar, mais você vai perder. Então, os atletas... E aquilo que a gente está falando, né, Leandro? O específico não é só na corrida. Você imagina, por exemplo, uma equipe de basquete que está 5 meses parada, Sim. E aí fala assim, não, mas os caras estão fazendo treino em casa. Treino em casa de quê? De físico, né? Fazer alguma coisa física e mesmo assim limitada. Claro. Como é que esse cara vai voltar? Sim. Ele perdeu 5 meses sem contato com a bola de basquete. Sem contato com a bola. Igual você pensar no futebol, que aconteceu. Perder parte tática, técnica. Não adianta, não. Pô, passou por treinamento com vídeo, não é a mesma coisa. A gente sabe que não é a mesma coisa. Pode ajudar? Vamos aceitar que ajuda pouco. Então o cara perde muita coisa. Sim. E esse processo de volta, o cara tem que ter um tempo para isso. Sim. Né? Então você vai falar assim, mas o cara perdeu tudo. Não perdeu tudo não, mas a gente preocupa, você vai olhar
o índice de lesão pode ser grande, o tempo que o cara ficou parado, aí ele vai voltar para a atividade dele, que é uma atividade intensa. Né? Então cada um vai. O específico de cada modalidade, ele foi meio que esquecido, ele foi meio que largado. Então agora é o que você falou, a corrida ainda, muita gente continua praticando, né? Então a gente consegue. Agora, outras modalidades é difícil. É igual você vai pensar na parte da Olimpíada que você falou. Ela foi cancelada para 2021. Tá em xeque ainda se vai ter. Mas você imagina quem teve que ficar parado esse tempo todo para voltar uma preparação para 2021. Já é curto o tempo. Se você parar para pensar, se voltar agora em setembro, ele vai ter 8 meses, 7 meses. Pô, pro cara, ele vai começar de 4 meses praticamente parado do específico dele. Sim. Você pode me falar outra coisa, né? Então, assim, vão ter que ter adaptações aí muito grandes para isso, né? Demais da conta. E essa parte aí, voltando só para essa questão aí da corrida aí do seu momento lá de Nova York, eu acho que fica também, né, Volney, a gente sempre gosta que dentro de um dos pilares nossos, você tem que ter um pouquinho de ambição, né? Então, assim, a gente vê isso muito. Lógico que tem pessoas que vêm com outra proposta aqui para a corrida, né? Mas eu acho que o fato da corrida, você conseguir se desafiar, isso gera uma gratificação um pouco diferente, né? Então, o seu caso em Nova York, você teve uma ambição, e essa ambição sua foi desafiadora, né? De você falar assim, não, eu vou tentar fazer isso aqui, e sabendo que tem vários riscos. E quanto maiores são os riscos, mais também depois você tem como vamos falar assim, o troféu, entre aspas, o seu troféu com você mesmo é maior. Exatamente. Né? Porque correr risco gera uma série de medo, uma série de desafio, né? Então... eu falo, né, no brinco, eu estava brincando essa semana aí com o SB. Eu sempre fui atleta, né? A gente sempre foi atleta e sempre jogou. Ainda bem que na minha época eu tinha um time de basquete bom, então eu jogava eu sempre disputava final, jogava campeonato, fui campeão e perdi algumas vezes, mas fui muito campeão. E jogava com a torcida, cheio de torcida e tal. Sim. Sempre gostei de jogar com a torcida a favor, mas eu acho que eu tive uma motivação extra da minha torcida contra, sabe? Eu adoro a torcida contra. Então não era Nova York, claro, mas eu falo que para Nova York era coisa sadia, mas assim, na hora que eu defini, eu sou um cara muito, muito sincero. Claro. Eu não fiquei falando assim, não, eu vou tentar fazer... Não. Eu falei assim, agora eu vou tentar fazer abaixo de 3 horas e comentei com todo mundo que estava no treino na hora que eu acabei de tomar a decisão. Sim. Você é louco, você não vai conseguir. Você é louco, você não vai conseguir. E aí, bicho, cada você é louco, você não vai conseguir, foi na minha cabeça. Sim. Entendeu? E assim, eu acho que faz parte isso. Cada um se motiva do jeito que pode. Sim. Eu tenho esse lado. Adoro a torcida a favor, mas a torcida contra não me incomoda. Ela me joga pra cima. O que era o Michael Jordan? A gente viu lá o The Last Dance, o documentário, né? Documentário do Michael Jordan. O desafio dele era muito maior com o lado negativo, o lado contrário, quando a torcida era contra. Então ele levava tudo isso a favor dele. Então quando ninguém falava com ele assim, o Jordan do 45 não é mais o Jordan, não é igual o Jordan do 23. No dia seguinte, no jogo seguinte, ele colocou 23 e fez 50 pontos. Exatamente. Né? Então é o que eu falo. Então, assim, eu acho que você tira essas coisas, você traz essas coisas para o seu lado positivo, se motiva com essas coisas, você tem que buscar coisas para te motivar, para te deixar. Que aí o que acontece? No momento de dificuldade, eu usava isso como incentivo. Claro. E era um momento bom para mim. Sim. Eu conseguia fazer aquilo se tornar um momento bom, sabe? Então, assim, eu queria mais do que nunca por causa que eu sabia que tinha gente torcendo a favor, mas eu sabia que não era torcendo contra. Mas eu escutei muito assim, pô, não vai dar, você é doido. Mas era arriscado mesmo. A pessoa não falou, porque eu falei assim, a pessoa não falou vou sacanear. Não, ele falou porque, pô, o cara tem um conhecimento de corrida, assim, é arriscado. Lógico. É arriscado. Mas a partir do momento que eu tomei a decisão, eu falei assim, igual você comentou, você tem que se desafiar, mas você tem que desafiar com um pouco de juízo. Sim. Né? Eu não saí para fazer... O Márcio, que estava correndo com a gente, falou comigo, largou do meu lado. Não, vem comigo, você pode correr comigo. Final, eu não posso correr com você, Márcio. Vontade eu tive? Claro que eu tive. Sim. Sair, ter companhia, correr com o cara e desafiar cada vez mais. Mas eu falei, não vou, Márcio, pode sair. Eu tomei cuidado para deixar ele sair... Com 500 metros eu já não vi o Márcio. É correr um risco, mas um risco, entre aspas, calculado. Exatamente, a palavra certa. Porque também andar com tudo facinho também, né? Perde aquele sabor Exatamente. Vamos falar da vitória quando ela é... E é isso mesmo. A gente andar... Quanto maior você aposta, né? Muitas vezes maior a vitória, o tombo também é grande. Exatamente. O tombo também é grande. Mas saber que é isso. O negócio são perdas e ganhos. São perdas e ganhos. É um jogo, né, cara? É um jogo. Quando você aposta, ué. E é isso que, assim,
E cada um leva a corrida da forma que acha, mas a gente, né, é uma coisa que faz. A gente não vive também só desafiando a vida toda na corrida. Lógico que tem momentos em que a gente está correndo só de forma prazerosa. Não que a competição não seja prazerosa. Ele muitas vezes ele não é prazeroso, ele é gratificante depois. No momento de competir, muitas vezes ele não é prazeroso. Mas ele te dá prazer, ele te dá de gratificação, te dá realização depois. Mas assim, eu acho que todo esse conjunto é uma coisa que faz a gente ficar aí ao longo desses 20 anos. Exatamente. Né? A gente tornar a corrida não uma coisa que a gente vê que muitas pessoas fazem. Né? Elas começam por um determinado tempo da vida delas, depois abandonam. E você vê tantas pessoas que começam e param. Exatamente. Né? E é um esporte, a corrida, a gente fala assim, ele é tão libertador, né? Exato. A corrida ele é tão livre, porque você corre onde é que você quiser, a hora que você quiser, com quem que você quiser. Você não precisa de muita coisa para correr. Você põe um tênis velho, novo, um relógio ou não relógio e sai para correr. Sai para correr. Né? Então eu acho que esse que é o... Né? Que a gente tem que deixar de... Né? Sim. Eu acho que para resumir o que você poderia falar aí ao longo desses 20 anos, né? Eu acho que a questão principal, né, Volney, igual a gente falava, que você gostava de bater pelado, então você tem que gostar de fazer daquilo que você está fazendo. Exatamente. Você tem que gostar. E corrida é muito simples, né? Então, quando a corrida, muitas vezes, a gente não está fazendo... Tem época que você está fazendo trabalho intervalado, limiar, e tem época que também está só correndo. Exato. Leve. Então, você entender que são as fases da corrida fazem parte. E todas elas são importantes. Todas né? elas são importantes. Porque é aquilo que a gente já comentou uma vez, tem gente que acha que a fase, né, agora final do ano, ou agora eu estou cansado, eu vou parar. Não pode parar. A gente não pode parar hora nenhuma. Né? Ela faz parte do processo. Sim. Eu acho que e a partir do momento que você gosta, você não consegue parar. Sim. A palavra certa é realmente você gostar do que você faz. Porque a gente brinca, né? É uma coisa séria isso. Eu não consigo hoje ficar 3, 4 dias sem correr se eu não tiver com nada. Claro que se eu tiver com algum motivo é uma coisa. Sim. Mas os 3, 4 dias me deixa, eu fico ansioso, muda o humor. Claro. Não tem dúvida, entendeu? Muda todo o sistema. Eu mudo meu sistema. Né? Então, assim, qualidade de sono, tudo. Humor. Então faz parte, nem que seja sair para dar uma corrida. Né? Às vezes você não vai conseguir fazer um treino de qualidade, mas eu saio para fazer uma corrida. Sim. É diferente. Claro. Então isso assim, eu acho que o que tem que ficar tem que ter persistência, sim, tem que seguir. Então assim, não vai achando que eu sou um privilegiado, porque eu não sou um privilegiado. Se eu passar hoje 5 dias sem correr, voltar a comer, eu vou chegar nesses 5 dias com 5 quilos a mais, sim, não tenho dúvida disso. Sim. Eu sei disso perfeitamente, já vivi isso e vivo se eu quiser abrir mão para esse lado. Então assim, não é que eu sou um privilegiado, é porque hoje eu consegui colocar a corrida como né, uma coisa que eu gosto, meu estilo, eu corro e me cuido para isso. Eu acho que o mais importante é isso, né? Então, né, Volney, a gente encerra aí com essa mensagem, né? Que é consistência. Primeiro a gente gostar do que faz e ter consistência, né, no treinamento e colocar isso na rotina. Ter hábito. A corrida tem que ser uma coisa... para se tornar hábito, você tem que ter rotina. Colocar na sua rotina e aí isso tudo... A gente põe no liquidificador e... A soma disso tudo não tem jeito de dar errado, né? Não tem jeito de dar errado. A verdade é essa. A mensagem é essa. Você conseguiu somar essas coisas, a garantia do sucesso tá aí. E a coisa que, para fechar aqui, eu acho que sempre que a gente for colocar qualquer tipo de meta, né? Essa meta pode ser desafiante, mas ela tem que ser realista, né? Porque quando ela é muito acima da sua possibilidade, ela vai te gerar frustração. E ao você gerar frustração, você pode ir para o caminho inverso. Né? Um dos caminhos inversos é o abandono da atividade, que a gente vê com muitas pessoas. Seja para correr, para perder peso, para completar, fazer uma maratona, 10 quilômetros. Coloca dentro da sua real possibilidade, sua né? possibilidade, sua realidade. E assim, pro outro lado também, né, Helena, se você colocar uma meta também muito fácil de ser atingida, você começa a bater a sua meta uma vez atrás da outra, você também vai te tornar sem graça, vai começar a ficar desmotivante também. Então assim, a gente tem que ter o meio termo disso, para não poder nem jogar muito para cima e nem muito para baixo. Tem que ser uma coisa realista. Eu acho que isso fica também muito a cargo da pessoa que você está treinando, te dar uma orientada. Eu acho que isso aí é uma coisa muito interessante para o treinador, né, te ajudar a definir essas metas. Então é isso aí. Agradecemos aí mais um
podcast HF Papo de Corredor e até semana que vem. Valeu, obrigado pessoal. Obrigado aí.